Programa Valor Humano na Rede Assim está de volta e no nosso último bloco estávamos conversando aqui com o Eduardo Reis sobre algumas dicas, algumas ideias de como fazer para não se escravizar pela tecnologia. O Eduardo tem uma palestra bastante interessante sobre esse assunto e você poderia compartilhar algumas dicas com a gente? O que a gente pode fazer para conseguir ficar vigilante, né, Eduardo? Bom, primeira coisa é o seguinte, eu acho que a questão da vigilância é fundamental, porque as coisas acontecem automaticamente no dia a dia. Sim, acontece comigo, com vocês, automaticamente, independente de idade. Mas uma delas seria, por exemplo, você definir mesmo um tempo para ficar online. Tá? Olha, uma boa dica. Eu acho mexer essa meia hora, 10 minutos. É uma das melhores. Outra dica é o seguinte, com a tecnologia, vem acontecendo o seguinte, aquelas coisas tradicionais, reunir-se com amigos, ler um livro, ir ao cinema, está perdendo o seu sentido. Tá? Então, na verdade, eu diria o seguinte, é voltar um pouco ao passado, porque o passado vai responder muitas perguntas que vai nos ajudar a solucionar os problemas da tecnologia. Agora, evidentemente que esse é prevenção, tá? Prevenção. Agora, se já tiver instalado o vício, aí é terapia, yoga, estar conversando com pessoas muito próximas, tá? Então depende muito da situação. Eu gostei bastante dessa dica, né? Resgatar as coisas que te faziam bem no passado e que hoje você não usufrui mais por essa intoxicação digital, né? Uhum. Poxa, eu não estou saindo com meus amigos, eu saio com meus amigos, não presto atenção neles, isso é bastante interessante. No bloco anterior, você contou de um outro problema, porque nós somos imigrantes digitais, né? Mesmo eu ainda nasci numa geração que ainda mexia com fita cassete, com isso, com aquilo. Agora tem os sobrinhos, né, que já nasceram com o celular na mão. Ele não tem, às vezes, um resgate do que era a vida sem uma questão digital como essa. Como é que a gente conscientiza uma moçadinha dessa dos riscos que tem uma coisa que ela já nasceu com aquele troço na mão? Até tem pai que usa para hipnotizar o filho, né? O filho tá fazendo muita bagunça, bota no tablet ali e vamos nessa. E a gente não é julgamento, a gente até entende, mas como fazer para desintoxicar depois essa criança que usou isso tão continuamente? Rafa, a solução é a mesma solução que a gente usa em empresas. Certo. Tá? Por exemplo, uma das minhas especialidades também é trabalhar com liderança. E a liderança que eu trabalho é situacional. Inclusive, essa liderança é válida, inclusive, para família. Tá? Uhum. Os pais, na verdade, a partir do momento que detectou o problema, eles têm que usar a liderança situacional. Ou seja, se o seu filho não tem maturidade para tomar decisão, você, pai, diga realmente que aquilo é errado, que não deve fazer isso, etc. Você estrutura a maneira dele fazer. Tá? Se o filho já é um filho um pouquinho mais, estou falando da liderança nacional. Se o filho, por exemplo... A liderança do pai com os filhos, com né? filhos, Se o filho já tem um pouquinho mais de maturidade, usa o estilo que a gente chama de persuasão. Tente persuadi-lo e ele vai entender pelos argumentos e vai acabar sendo empático com você. Uhum. E outro, compartilhamento. Compartilha com o filho sobre a tecnologia. Fale do que está por trás da tecnologia. Mas sempre a tecnologia, e sempre dizendo, a tecnologia é uma coisa boa, mas ela é um instrumento, mas pode se tornar uma arma se você não administrar, tá? Não ter um tempo adequado para isso, tá? Não administrar o seu tempo. Olha, tá? Você falou uma coisa bem interessante, Eduardo. A gente participa de um grupo, né, de palestrantes, fizemos uma mentoria com o nosso querido Marcelo de Elias, que inclusive foi entrevistado. E foi onde eu conheci você. Nós nos conhecemos. E lá no nosso grupo, você mesmo compartilhou com a gente essa reportagem, que você comentou no primeiro bloco, falando sobre os riscos do vício em videogame para gerar um adoecimento. Uhum. Eu aprendi a falar inglês, meu inglês hoje é fluente, jogando videogames, né? E muito do raciocínio lógico e tal veio dos videogames. Agora eu também sou o primeiro, então vejo as vantagens que tem quando bem utilizado. Uhum. Agora eu também sou o primeiro a levantar a mão e falar, eu já fui viciado em games. Eu já gastei horas e horas que eu não deveria ter gasto, que eu poderia ter feito coisas melhores da minha vida, horas que fizeram mal até para minha saúde por videogames. Né? Então o desafio que tem, esse ponto que você trouxe dos pais, de saberem dizer não, agora chegou no limite, estabelecer esses limites para os filhos, não é? Perfeitamente. Agora, Rafa, eu gostaria de colocar também aqui que é uma reunião que aconteceu na ONU há muitos anos atrás, onde Marco Polo, um psiquiatra muito inteligente, interessante, aconteceu a reunião e o objetivo da reunião era exatamente resolver problemas do planeta Terra. Olha, profundo. Ou seja, o foco era ONU, né? Basicamente o fisiológico, né? Uhum. Fome, um monte de coisa, né?
E interessante que no final da reunião levantou a mão o Marco Polo e falou o seguinte: vocês estão preocupados com, onde colocar, eu vou usar a palavra, o fisiológico, essas necessidades básicas, né? Mas é o seguinte, todo mundo está esquecendo que uma necessidade muito grande no planeta hoje é a questão da emoção. Por isso que uma outra palestra que eu dei, eu chamei de Planeta Emoção. Tá? Na verdade, ele quis dizer, ele até diz, enquanto tinha milhões de pessoas com problema de fome, vamos colocar o problema do planeta Terra, tinha bilhões de pessoas com problemas emocional. E mais interessante, de todas as classes sociais, com uma observação importante, as classes mais abastadas, mais ricas, com mais problemas. Incrível que pareça, as classes mais necessitadas, né, com menos problemas. Você vê que não tem classe social. A emoção, ela pega qualquer classe social. Eduardo, a sua formação é na área de psicologia, não é isso? Eu sou psicólogo clínico, né, eu sou terapeuta, inclusive tenho casos assim relacionados com isso, né, casos de suicídios, tentativas de suicídios, tem caso de timidez, um monte de coisa, né? Isso na área de terapia. E na área profissional é que vocês já me conheceram lá. Eu trabalho com... Você migrou para o meio executivo, né? Corporativo. Executivo, que eu ainda trabalho com treinamentos de executivos, que tem a ver com cursos e palestras. E outra coisa que eu não falei para vocês, palestras, cursos assim, on the job training, dentro de sala de aula, e cursos outdoor training ao ar livre. O que é maravilhoso, porque tira a pessoa daquele ambiente no qual ela já está numa zona de conforto. Psicólogo, executivo, palestrante. Eduardo está numa jornada muito forte de nos despertar para a necessidade da consciência de como usar essas maravilhas da tecnologia do mundo moderno de uma maneira que seja saudável para todos nós. Na volta do nosso intervalo, a gente vai conversar com o Eduardo sobre quais são os próximos projetos que ele está planejando para nós, para nos trazer essa maior segurança e felicidade ao lidar com essa evolução humana. No programa Valor Humano da Rede Assim, a rádio mais informada.